Fala aí, meu padrinho, beleza? Professor Cisler Colando de Geografia para dar continuidade aqui nos nossos estudos e o nosso tema de hoje é a vegetação brasileira. Eu não vou enrolar muito para começar essa aula não, mas eu quero te dar alguns pontos que são muito importantes sobre essa aula. O primeiro ponto é que nós vamos dar aqui uma atenção para as vegetações que estão nos domínios tropicais do Brasil. Você lembra? Aquela área em baixas latitudes, aquela área que tem elevada temperatura. Então, ela vai dar origem exatamente a alguns tipos de formações vegetais. E o segundo toque que eu tenho que te dar é o seguinte, é que a vegetação sempre estará condicionada às características do clima. Então, para você entender a vegetação, é necessário que você entenda as características climáticas do nosso território brasileiro. Então, se você ainda não viu a nossa aula de climas, corre nessa aula de climas, ou você pode ficar aí sentado mesmo onde você está e só clicar nesse linkzinho que deve aparecer aqui para te dar como sugestão, ok? Então, vamos sem mais enrolação falar o seguinte. Aqui no Brasil nós vamos ter 9 formações vegetais. É isso mesmo, 9 formações vegetais. No caso do Brasil, o nosso território é muito grande, nós temos uma variação de fatores que vão condicionar ao clima muito interessantes, que vão dar origem a uma série de diferentes tipos de nossas vegetações. Então, dessa forma, o Brasil vai ser um país muito rico na questão de biodiversidade. Vamos lá, a primeira vegetação que nós vamos falar vai ser a floresta amazônica, gente. A maior floresta pluvial, a maior floresta equatorial do nosso planeta. A floresta amazônica, gente, recobre a maior parte do nosso território brasileiro. E nós temos que dar uma ênfase importante que vai estar presente na nossa região norte, na totalidade da região norte, só que também a gente pode encontrar a floresta amazônica no norte do estado de Mato Grosso e também no oeste do estado do Maranhão. Todos esses estados, os 7 da região norte, mais esses 2 aqui, o Mato Grosso e Maranhão, vão compor uma área que nós vamos chamar de Amazônia Legal. A Amazônia Legal nada mais vai ser do que uma área de planejamento onde serão executadas medidas para valorização da floresta amazônica. É muito importante que você veja esse mapa daqui, ó, porque você está observando que nesse mapa tem esses 9 estados e é onde o governo vai começar a estar fazendo atuações desde quando essa área ela foi criada para fins de planejamento. Então, a Amazônia Legal são os estados que compreendem a característica da floresta amazônica e vão ter medidas de planejamento mais integrado, regidas, é claro, pelo nosso estado, ok? Que tipos de medidas seriam essas, professor? Ora, o estímulo à questão da atração de investimentos, é a preservação dessa floresta, então é muito importante que essa área ela receba recursos para essas finalidades. É importante dizer que a floresta amazônica não vai ser exclusivamente brasileira. Ela vai se expandir para outros países aqui do nosso continente sul-americano. Mas a maior parte dessa floresta vai estar localizada dentro do território brasileiro, ok? Beleza, então agora que você sabe a localização, fica mais fácil condicionar ao clima. Qual o clima que nós temos presente em grande parte da nossa porção setentrional do Brasil? É o clima equatorial úmido, correto? Muito calor, muita umidade, então a floresta amazônica vai se desenvolver a partir dessa característica climática. Como que ela vai se desenvolver? Ela vai ser uma floresta ombrófila densa. Quando eu falo floresta ombrófila, eu estou dizendo que ela é uma floresta úmida. E quando eu falo que ela é densa, eu digo que não tem muito espaçamento entre as árvores que vão estar ali compondo a floresta amazônica. Então, ela é muito densa, muitas árvores juntinhas e tal, né? Não vamos ter muito espaçamento igual outros tipos de vegetação a gente vai estar observando. Olha só, ela vai ser uma floresta arbórea, significa que ela tem um grande porte. As árvores elas vão ser bem altas, atingem um grande porte. Professor, é possível encontrar árvores que não sejam de um grande porte? É possível sim, mas aqui a gente está falando do padrão da característica da floresta amazônica. E podemos notar que o padrão é de vegetação arbórea. Segundo ponto, a floresta amazônica vai ser latifoliada. Significa que as folhas elas serão grandes e serão largas. E tem um motivo para isso. As folhas vão ter esse tipo de característica em função da facilitação do processo de transpiração. Como é muito calor nas áreas próximas ali do Equador e como tem muita umidade, a vegetação constantemente vai estar fazendo esse processo de evapotranspiração. Então as folhas aqui, ó, elas são bem grandes, elas são bem largas, exuberantes. Outro ponto importante, a floresta amazônica é uma floresta perene, o que significa que ela não perde as suas folhas. Em outras palavras, ela não vai ter um momento do ano onde as árvores perdem toda a sua folhagem, o que não significa que as folhas não irão cair, correto?
As folhas vão cair sim, mas não por conta das estações do ano. Não chega um período, por exemplo, que fica completamente as árvores sem folhas, como a gente pode observar, por exemplo, nas florestas temperadas, né? Aqui na zona intertropical a gente não vai ter isso. A amplitude térmica anual é baixinha, as estações do ano não serão bem definidas. Então, por conta disso, a floresta amazônica irá se manter sempre perene. E nós podemos dizer que também vai ser uma floresta heterogênea, ou seja, nós vamos ter uma grande diversidade de espécies dentro da floresta amazônica. Tá pegando a característica dela? Tá anotando tudo no seu caderno? Eu espero que sim, porque a gente vai dar sequência aqui. A gente tem que ver que a floresta amazônica se subdivide em 3 importantes estratos. Nós vamos ter o extrato da mata de Igapó, que também é chamada de Caiapó. Nós vamos ter o extrato da várzea, também chamada de ciliar, e também teremos o extrato da terra firme, também chamada de Caeté, ok? Show de bola? Agora, quais são as características de cada uma dessas estratificações? Ora, a mata de Igapó é uma mata que se notabiliza por estar sempre alagada. E quando a gente fala da Amazônia, gente, a gente tem que lembrar que nós temos a maior bacia hidrográfica do mundo, com milhares de rios que vão compor essa região hidrográfica. O principal desses rios é o nosso Rio Amazonas, mas eu tenho uma série de outros rios que vão estar presentes em grande parte da região norte. As matas de Igapó vão se desenvolver dentro das áreas dos rios e também podem ter uma característica importante que a gente pode dizer, que é de ser uma vegetação hidrófila. Hidrófila é aquela vegetação que se adapta a ambientes com muita umidade, principalmente ambientes alagados. Então, quando a gente fala da mata de Igapó, é aquela que vai estar sempre alagada. A mata de várzea, também chamada de mata ciliar, ela é uma mata que será periodicamente alagada, ou seja, ela passa por alguns períodos onde ela está submersa e ela tem períodos onde ela está emersa. Quando que isso vai acontecer, professor? Bom, a região da Amazônia ele vai ter períodos onde os rios apresentam grandes volumes, períodos que nós vamos chamar de cheias. E quando isso ocorre, o nível do rio ele vai se elevar e ele vai chegar até essa área daqui, onde nós temos essa mata de várzea, fazendo com que essa mata ela seja alagada. Porém, quando a gente passa do período do verão, esse período de cheia ele vai acabar, nós vamos ter os períodos onde o rio volta ao seu nível normal, essa água ela vai abaixar e novamente a mata de várzea ficará emersa. Então, periodicamente, sazonalmente, é que a mata de várzea ela será alagada, diferente da Igapó, que fica sempre alagada. Esse nomezinho aqui, ó, mata ciliar, significa que essa mata se desenvolve nas margens dos rios, em áreas onde nós temos solos aluviais. E essa mata ciliar, ela vai ter uma função muito importante, que ela impede o assoreamento dos rios, que é quando o rio recebe muitos sedimentos porque ele não tem proteção nas suas margens. Então, preservar as matas ciliares é impedir o assoreamento dos rios. Tá aí a importância dessa mata de várzea. E a mata de terra firme, gente, vai ser toda essa extensão aqui da floresta. Essa extensão aonde o rio não alaga nem nos momentos de cheias. Coloquei aqui que é uma mata não alagada e coloquei aqui os 80%, porque é justamente o que nós temos na floresta amazônica em maior proporção. As matas de terra firme, é a grande floresta densa que nós vamos ter na floresta amazônica. Tá comigo, né? Tá pegando a fita, né? Então vem aqui, ó. Olha só, os solos são pobres, ácidos e lixiviados. Vamos lá. Eles são pobres porque possuem uma baixa quantidade de nutrientes. Então os solos da Amazônia, para plantio, eles não são solos muito bons. São solos que constantemente eles vão estar sendo lavados ou também chamados lixiviados. A lixiviação vai ser um processo de erosão, aonde a água da chuva ela vai varrendo, limpando, lavando os nutrientes do solo. Como na Amazônia tem muita umidade, como chove todos os dias, a gente vai ter essa lavagem sendo constante, esse processo erosivo ele sendo constante. E dessa forma os nutrientes eles acabam se perdendo. Mas aí você me pergunta, mas professor, nenhuma área da floresta amazônica vai ter solos que são bons? Bom, gente, vai ter uma partezinha da Amazônia onde os solos serão um pouquinho melhores, que vai ser nessa área aqui da várzea, por conta do acúmulo de sedimentos e nutrientes quando esse rio ele faz esse processo de expansão, quando esse rio está em período de cheias.
quando ele está em período de cheias, ele acaba levando alguns nutrientes aqui para a Mata de Várzea, que é uma área onde a população ribeirinha se aproveita para fazer o plantio, correto? Mas em grande parte da nossa floresta amazônica, nós vamos ter solos que são pobres em nutrientes por serem lixiviados ou lavados, beleza? E por conta desse processo de lixiviação, esses solos também vão concentrar uma grande quantidade de óxidos de alumínio. E aí eles vão aumentar o seu nível de acidez. Isso faz com que a produção agrícola fique cada vez mais dificultada na região da Amazônia, ok? Olha só, eu destaquei aqui que o solo é pobre, porém é rico em matéria orgânica, então toma cuidado. Ele é pobre em nutrientes, mas em matéria orgânica é um solo muito rico. E quando eu falo de matéria orgânica, eu estou falando de tudo que cai na Amazônia, da própria floresta que vai se sedimentando. O processo de serrapilhagem vai acontecendo diariamente e aí a floresta nutre-se dela mesma. É uma narrativa que o livro do Magnoli fala muito, que é um dos livros referenciais para a bibliografia das provas da ESA e também das PSEX, ok? E o último ponto aqui, que não é o menos importante, é que mais de 15% dessa floresta amazônica já está em processo de acelerada devastação. E quando a gente fala desse processo mais acelerado, a gente vai dizer que é mais na parte da Amazônia Oriental. A gente falou em outra aula. A Amazônia Oriental pega alguns estados como Pará, Tocantins, Amapá, que basicamente são as áreas de expansão da fronteira agrícola. Inclusive também o estado de Mato Grosso, que você sabe, né? Tem a produção de soja, tem a pastagem, que tudo isso vai colaborando para esse processo de devastação. Então eu coloquei aqui, ó, a mineração vai ser um importante fator, uma vez que eu tenho grandes reservas minerais, principalmente metálicos, dentro da floresta amazônica, na porção embaixo do nosso solo. A pecuária, porque eu preciso derrubar grandes extensões de árvores para poder fazer áreas de pastagens, assim eu acabo com a biodiversidade. E também a biopirataria, que é quando a gente tem o comércio ilegal de espécies nativas em determinada região. Então a gente pode ver que a floresta amazônica é uma floresta que é muito devastada, só que esse processo ele vai ser um processo até mesmo recente, a partir ali da década de 60 para 70, que esse processo vai se acelerar de maneira mais intensa. Tá tranquilo, meu padrinho? Tá de boa? Então beleza, seguindo aqui com a nossa ideia, nós vamos falar agora sobre a Mata Atlântica. Muita gente confunde a floresta amazônica com a Mata Atlântica, acha que é a mesma coisa, mas não tem nada a ver. A gente começa falando da Mata Atlântica com a sua localização. A Mata Atlântica está localizada na faixa oriental do território, ou seja, nas porções a leste do território brasileiro. Perceba a importância da floresta de Mata Atlântica, que ela vai estar condicionada ao Oceano Atlântico e à umidade que nós vamos ter a partir desse oceano. Então, a floresta amazônica, ela vai ser uma floresta que está mais para o interior do Brasil. Já a Mata Atlântica vai estar presente ao longo do nosso litoral. Do litoral da região Nordeste até a região Sul do Brasil. Mas não só nas áreas litorâneas, vale destacar. A floresta da Mata Atlântica, ela também vai se expandir para o interior nos planaltos da região Sudeste do país. E também chegando na região Sul, nas áreas também planálticas. Olha o que eu coloquei aqui, ó. Além da faixa oriental, eu vou ter essa floresta da Mata Atlântica localizada na planície costeira, nas áreas do litoral, nos planaltos do Sudeste, ou seja, nas escarpas de mares de morros que nós temos, Serra do Mar e Mantiqueira principalmente, e também no litoral sul e na Serra Geral, ou seja, no litoral da região sul e também nas áreas mais elevadas. Você lembra que as áreas elevadas nós temos as chuvas orográficas? Então, é essa umidade que dá origem à floresta da Mata Atlântica. Mas, professor, quais são as características da Mata Atlântica? Perceba aqui as características que são muito parecidas com a da floresta amazônica. Eu tenho uma floresta de grande porte, com folhas largas e também perene. As características são semelhantes. Por que as características são semelhantes se são áreas diferentes? Porque o clima ele é bem parecido. Eu vou ter muito calor, eu vou ter muita umidade, então vai se desenvolver uma vegetação florestal. Mas não podemos deixar de sempre estar lembrando que os climas eles são diferentes, embora as características sejam parecidas. Na floresta amazônica eu tenho clima equatorial. Já na Mata Atlântica eu vou ter 3 climas importantes, que vão ser o litorâneo úmido, o tropical de altitude e também o clima subtropical. Vamos dar uma olhada? Olha a floresta da Mata Atlântica aí, aonde que ela está localizada no nosso Brasil. Muito importante para você visualizar, ok? Porque a gente tem que sempre estar
dando essa ideia de espacialidade para cada vegetação. Vem comigo aqui, ó. Eu tenho solos férteis. Dois são muito importantes. O solo Massapê, presente no litoral da região Nordeste, chegando até o norte do Espírito Santo, e também o solo de terra roxa, que vai estar sobretudo nas porções sul do Brasil, também chegando até partes da região sudeste, no sul do estado de São Paulo. Dois tipos de solo de origem vulcânica, por conta da decomposição de rochas magmáticas, ou também chamadas rochas ígneas. Esses solos possuem elevada fertilidade natural. Percebeu? Temos uma diferençazinha quando a gente fala da floresta amazônica, né? Onde os solos, eles são solos mais pobres. Olha aqui. Está entre as mais devastadas do mundo, ok? Eu tenho a Mata Atlântica, gente, ela sendo desmatada desde a chegada dos portugueses. Quando eles vão fazer a extração do pau-brasil, já é um impacto direto. É claro que não foi isso que resultou na intensa devastação da Mata Atlântica, ok? Mas, de certa forma, ela vai começar a ser devastada nesse momento com a chegada dos portugueses. Mas depois eu vou ter a agropecuária, sendo também um grande motivo. Eu tenho a produção de cana-de-açúcar na Mata Atlântica, eu vou ter a produção do café na Mata Atlântica, eu vou ter o cacau, o tabaco também se desenvolvendo na Mata Atlântica, assim também como a pecuária nas áreas mais próximas ao interior. Mas o fator mais importante que você tem que se ligar aqui na Mata Atlântica vai ser a urbanização, que foi o fator que mais contribuiu para o impacto nessa vegetação. A expansão urbana fez com que muito dessa vegetação se perdesse, uma vez que a grande parcela da população brasileira está concentrada nas áreas litorâneas. Hoje, restam aproximadamente 8% apenas dessa vegetação. E o que sobrou fica muito preservado ainda por conta das unidades de conservação, que são áreas que visam a proteção desse ecossistema. Então, o que ainda sobrou da floresta da Mata Atlântica ainda está preservada por conta de políticas públicas que impedem que algumas áreas sejam exploradas, ok? Então você conseguiu ver algumas diferençazinhas, embora tenhamos também semelhanças com a floresta amazônica e a Mata Atlântica, então é muito importante para você entender isso. Passamos para a terceira, gente, vegetação de caatinga. A versão de caatinga também tem outro nome chamada de mata branca, ok? Beleza. A gente vai perceber que a vegetação de caatinga, na verdade, caatinga significa mata branca em tupi-guarani, na verdade, né? Beleza. A caatinga, ela vai ser uma vegetação que vai estar presente no sertão nordestino, mas também pode ser encontrada no norte de Minas Gerais. Então, a presença dessa vegetação vai estar condicionada ao sertão nordestino, uma área que nós vamos chamar de polígono das secas, do clima semiárido. Então, a gente já sabe que a caatinga se adapta a climas com baixa pluviosidade. Mas eu posso também encontrar caatingas como enclaves, que são áreas isoladas, presentes em alguns outros biomas, como a Amazônia e também o Cerrado. Então, a vegetação de caatinga ela é predominante na região Nordeste. Entretanto, eu posso encontrar áreas um pouco isoladas, aonde também eu tenho a presença dessa vegetação. Um ponto muito importante sobre a vegetação da caatinga é que a caatinga vai ser uma vegetação exclusiva do Brasil, ou seja, só temos caatinga aqui no nosso país. Vamos ver. A característica da caatinga se desenvolve com a presença de arbustivas, que são árvores que atingem um médio porte. Não será tão grande, por exemplo, igual a vegetação da Mata Atlântica ou da floresta amazônica. E aqui eu vou ter uma característica importante, que é a presença de xerófilas. Xerófilas são vegetações cactáceas, cactos, que se adaptam a ambientes mais secos. Exemplos de cactáceas. Eu tenho mandacaru, uma vegetação que é chique, mas muito chique, tão chique que vai ter esse nome duplicado na sua composição, que é o chique-chique. Vamos ver? Olha uma fotinha da caatinga, caso apareça na sua prova, para você ter que definir aí qual é essa vegetação, ou seja, você já vê que é composta muito por cactáceas. Beleza, eu tenho essa vegetação sendo caducifólia, que também pode aparecer como decidual. Caducifólia ou decidual é aquela vegetação que vai perder as suas folhas sazonalmente. Como eu tenho longos períodos de seca nesse clima, as folhas elas vão sair das árvores, a árvore vai eliminar as suas folhas,
para poder exatamente conseguir reter uma grande quantidade de água e impedir o processo de transpiração. Então aqui não é uma vegetação perene, igual na Mata Atlântica, igual na Amazônia. Aqui eu tenho uma vegetação mais estacional. Dependendo da estação, as folhas elas irão cair, a vegetação irá eliminar as suas folhas. Presença de herbáceas. O que são herbáceas, professor? São as vegetações campestres, as vegetações rasteiras que estão aparecendo aí na sua imagem. Você está conseguindo observar que elas vão estar na paisagem e aí vai aparecer alguns arbustos dentro também dessa paisagem que vão se intercalar com essa vegetação rasteira. Perceba que a vegetação é bem mais espaçada do que nós temos na floresta amazônica, por exemplo, que é uma vegetação bem mais densa, ok? Muito importante a presença de herbáceas. Mas a caatinga também não foge da devastação, não. Eu tenho aqui a pastagem e também a produção de lenha como os principais fatores que vão colaborar para a devastação da vegetação da caatinga. Faltou uma coisinha só, você vê a localização. Olha a localização da vegetação da caatinga, perceba que ela está no Nordeste, mas no sertão nordestino, beleza? No interior do Nordeste, também chegando ao norte do estado de Minas Gerais. Não acabou não, fica aqui comigo. Próxima vegetação que a gente fala é o cerrado, gente. O cerrado vai ser uma vegetação que vai se assemelhar muito à savana africana. Afinal, vão ter o mesmo tipo climático, que é o clima tropical. Esse clima tropical, ele vai ter verões que são muito chuvosos e invernos que são muito secos. E a partir daí, essa vegetação do cerrado, ela vai se desenvolver mediante essas características. O cerrado vai se desenvolver ao longo do nosso Planalto Central. A gente vai ter o cerrado, gente, ele ocupando praticamente todas as regiões do Brasil. Vamos ver o mapinha? Olha o mapinha aí do cerrado que você está observando aí. Eu vou ter aí o cerrado se desenvolvendo em todas as regiões do nosso país, né? Predominantemente no Centro-Oeste, mas eu tenho cerrado no Nordeste, eu tenho cerrado no Sudeste, eu tenho cerrado na região Norte, ali no estado de Tocantins, e eu também vou ter cerrado na região Norte, no estado de Roraima, ok? O cerrado vai ser uma vegetação típica das porções centrais do território brasileiro. Eu tenho no cerrado a presença principalmente de arbustos, que a gente vai denominá-los como extrato superior do cerrado. Esses arbustos é o que caracteriza essa vegetação. No estrito senso, o cerrado é caracterizado por esses arbustos. Mas eu também tenho outras formações, outros estratos, também que vão compor o nosso cerrado. Como, por exemplo, as nossas herbáceas, que são um extrato mais inferior. Um extrato que vai se intercalar, claro, com esses arbustos, mas nós vamos ter a presença predominantemente dos arbustos no cerrado. Quer ver como é que é essa paisagem? Olha aí como é que é a paisagem do cerrado. Perceba os arbustos, perceba também as herbáceas, que são as rasteiras, muito parecido com a caatinga. Qual é a principal diferença que separa o cerrado e a caatinga? Vai ser exatamente que na caatinga eu tenho xerófilas. No cerrado eu não tenho essa presença massiva, só em forma de enclaves, como a gente viu aqui nessa parte da caatinga. Show de bola? Belezinha? Mas eu também tenho um extrato de arbóreas, que eu vou chamá-lo de cerradão. Esse cerradão aparece mais nas áreas próximas às vegetações úmidas, como é o caso, por exemplo, da floresta amazônica. Quer ver uma fotinha do cerradão? Olha o cerradão aparecendo aí para você. O cerradão está visualizando aí na sua tela, muito maiores as árvores, diferente, né, daqueles estratos mais arbustivos do cerrado. Continuando, o cerrado tem a presença de tropófilas, que são vegetações que se adaptam a variações de umidade mediante o clima e a sua característica. E essa variação de umidade é do verão e inverno, lembra? Clima tropical, verão muito chuvoso, inverno muito seco, muito importante. E eu também tenho o cerrado sendo caducifólias, que são vegetações que vão perder as suas folhas ao longo do ano em determinado período seco. Mas aqui, a vegetação também se desenvolve de maneira esclerófila, que vem a ser vegetações de folhas duras e que apresentam galhos retorcidos. Você está começando a visualizar na sua tela, nessa imagem, os galhos retorcidos do cerrado, que é a característica principal quando a gente fala de cerrado. Essa vegetação que se desenvolve nesse tipo, nessa formação. Que maneiro, né? Beleza. Vale destacar que aqui no cerrado eu tenho solos que são ácidos. Solos que são muito ácidos, que necessitam de correção,
que basicamente vai ser o processo da calagem, que vai ajudar na correção dessa acidez, a adição de pó de calcário, que vai, consequentemente, ajudar no plantio nesse solo. Se for de maneira natural, plantar no cerrado é muito difícil, mas com as novas tecnologias que nós temos no campo, que começaram a partir da década de 60, a gente pode perceber que o cerrado agora é uma área de intenso plantio. E é por conta disso que o cerrado ele vai estar num processo muito, mas muito acelerado de devastação. Conforme nós tivemos a agropecuária avançando para as regiões do Cerrado, a expansão da fronteira agrícola, nós tivemos esse processo mais acelerado de devastação. Hoje no Cerrado nós temos as monoculturas voltadas para exportação sendo o grande vilão desse importante bioma. E esse bioma já se enquadra no conceito de hotspot, que são áreas naturais que estão ameaçadas de extinção. Mas professor, somente o Cerrado é um hotspot? Não, eu tenho um hotspot ainda maior que vai ser a minha Mata Atlântica. A Mata Atlântica vai ser um hotspot ainda mais relevante do que o nosso Cerrado. Mas vale destacar o Cerrado porque ele se tornou um hotspot muito rápido. Se você for considerar da década de 60 até os dias de hoje, é um período muito curto para você ter essa vegetação ameaçada de extinção. Já a Mata Atlântica, ela vem desde lá do processo de colonização. Já é um hotspot porque durante muito período ela vem sendo desmatada. Então nós temos esses dois importantes biomas, essas duas importantes vegetações sendo exemplos de hotspots no Brasil. E por último, o nosso Pantanal. A gente está pegando essa fita, né? O Pantanal vai estar localizado nos estados de Mato Grosso e também Mato Grosso do Sul. Vamos observar? Olha a localização aí da vegetação de Pantanal, você está pegando essa fita, fica bem encaixadinha aqui nessa porção mais oeste do Brasil. O Pantanal se desenvolve em terrenos alagáveis. Ela se desenvolve, essa vegetação, na maior planície alagada do mundo, que vai ser a planície do Pantanal. As cheias do Rio Paraguai vão proporcionar esse alagamento nessa grande planície aluvial que vai se formar a partir daí que vai ter o desenvolvimento da vegetação do Pantanal. É um complexo heterogêneo, por quê? Porque eu tenho tanto campos, que são vegetações rasteiras ou herbáceas, quanto cerrados, que são vegetações arbustivas, quanto florestas, que são formações arbóreas. Então vou ter várias estratificações dentro da região do Pantanal, que vai fazer com que seja uma vegetação bem heterogênea, com a presença de uma fauna riquíssima também. Mas o Pantanal também está em estágio acelerado de devastação. Dentre as causas, a pesca predatória, a expansão também da agropecuária, sobretudo da pecuária extensiva, do gado criado solto, quanto também do assoreamento dos rios. São fatos importantes que vão acabar com esse processo, vão acelerar esse processo de devastação na vegetação do Pantanal. Bom, meus amigos, espero que você tenha entendido. Eu vou deixar o quadro aqui para você tirar aquele print bolado. Dá o seu like se você gostou desse vídeo, comenta aí no fórum para a gente poder ver o que a gente pode melhorar e tamo junto. Grande abraço.